Glória a Deus. Aleluia. O maior presente é esse, é a oração. Precisa sentar no nome do Senhor Jesus. Esse é o maior presente que eu posso ganhar hoje. Essa oração. Porque o apóstolo Paulo fala assim, sempre o apóstolo Paulo pedia para que a igreja orasse por ele, amém? Então o maior presente é esta oração. Então vamos abrir a Bíblia no livro de Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, nós estamos estudando sobre as armaduras de Deus. Nós estamos numa doutrina sobre as armaduras de Deus. A semana passada nós paramos no versículo 14. Versículo 14, nós só começamos o versículo 14. O versículo 14, irmãos, nós só começamos a falar a semana passada, amém? Mas hoje você vai ver que profundidade esse capítulo, esse versículo 14. Que profundidade, né? Que profundidade esse versículo 14. Então, antes de nós entrarmos no texto, as armaduras de Deus, irmão, saiba que isto é doutrina para a igreja, né? A armadura de Deus. Cada cristão, cada crente deve se preocupar em se fortalecer na presença de Deus, porque, irmãos, se nós bobearmos, né, a força do pecado e as forças malignas é muito forte, irmãos. Nós nunca, eu falo isso com toda certeza, nós nunca devemos subestimar os nossos inimigos. O rei Davi falava assim, os meus inimigos são mais fortes do que eu. Irmãos, nós sem Jesus nós não somos nada. Sem Jesus, irmão, nós somos um saco de pancada. Sem Jesus é depressão. Sem Jesus é estresse. Sem Jesus nós não vencemos o pecado. Porque o pecado e o diabo são os nossos inimigos fortes. Por isso o salmista diz assim, os meus inimigos são mais fortes do que eu. O que é isso? Por que o salmista fala assim, os meus inimigos são mais fortes do que eu? Por quê? Porque isto é uma dependência de Deus. Davi sabia que ele não poderia derrotar os seus inimigos, meus irmãos, sem Deus. Por isso que o crente não deve ficar brincando. O crente não deve ficar brincando por aí que é um super-homem espiritual. Aí eu pego no chifre do capeta, aí eu piso no capeta, irmãos. Para pisar no capeta, para começar, Satanás não tem chifre. Isso aí é uma coisa formada pela mente humana, amém? Nós temos que andar com Jesus, nós temos que batalhar, andar com o Senhor Jesus, para quê? Para que nós podemos vencer os nossos inimigos, porque os nossos inimigos não é para subestimar, amém? Não é para subestimar, não é para se brincar, porque o pecado não brinca com ninguém. O pecado, quando chega, arrebenta mesmo. Satanás chega, arrebenta mesmo. Nós temos que estar debaixo da tutelar de Deus, do Senhor. Então, as armaduras de Deus é doutrina. Se você pegar a Bíblia, se você folhear a Bíblia, você vai ver, amém, que as armaduras de Deus é doutrina. Então vamos lá, versículo 14 é o que nós paramos na semana passada. Nós começamos a falar sobre as armaduras de Deus. Para começar, alguém lê para nós o versículo 14, nós vamos comentar o versículo 14, lê para nós. Para por aí, veja bem, nós paramos a semana passada, nós começamos a falar sobre uma armadura que o cristão tem que ter. Por quê? Porque nós sabemos que um grande exército, vamos para o mundo biológico agora, para o mundo físico, nós sabemos que um grande exército ele é conhecido pelo seu armamento, pela sua força, pelo seu número de soldados. Todo o exército, desde a antiguidade, começaram por causa de quê? Por causa do seu armamento. A Babilônia, na época de Nabucodonosor, a Babilônia começou a sobressair, sabe por causa de quê? Porque a Babilônia descobriu nas fornalhas, nos fornos, a fabricação de espadas, a fabricação de armas feito do aço.
A Babilônia, na época de Nabucodonosor, era uma nação imbatível. Tanto é que a Babilônia, sobre o governo de Nabucodonosor, ela ficou no poder cerca de 70 anos. 70 anos, Babilônia, ela era uma potência no mundo por causa do seu armamento, por causa dos seus soldados, por causa do grande exército. Nabucodonosor era o rei da Babilônia. Grandes reis, grandes reinos cresceram por causa do seu armamento, por causa do seu exército, por causa dos seus grandes reis e capitães. O exército romano, já na época de Cristo, o exército romano sobressaiu de uma tal maneira por causa dos seus soldados que usavam as suas couraças, os seus capacetes. Um capacete romano era feito de ferro. A couraça romana era feita de ferro. O imperador romano, os imperadores, os Césares do Império Romano, ele começou a descobrir que um grande número de soldados com sua armadura fortificada fazia do imperador um grande senhor daquela época. Então, os irmãos vê nos filmes aqueles soldados romanos quando tiravam aquele capacete de ferro, as couraças, aquela couraça de ferro para proteger o soldado romano. Tanto é que Roma naquela época era imbatível. Roma naquela época começou a crescer grandemente e se tornou os impérios dos Césares, porque César era uma nomenclatura dos reis de Roma, né? Os Césares, né? César era um título dado ao general, ao rei de Roma. Tinham vários César, Tibério César, Augusto César, vários César era um título dado ao governo de Roma. Então os Césares, os imperadores César eram grandemente fortificados pelos soldados romanos, os seus capitães, os seus centuriões. Eles eram tão divididos, eles eram tão organizados, irmãos, que dá uma lição em nós cristãos. Os romanos eram organizadíssimos. Para os irmãos terem ideia, eles se dividiam em centuriões, em legiões. Sabe quanto que era um centurião? Um centurião era 100 soldados no governo de um líder. Uma legião era composta de 6.000. Uma legião era 6.000 soldados. Uma centúria de soldado eram 100 soldados ao comando de um tribuno, de um capitão. Então olha como é que os romanos descobriram isso. Então, por isso que os cristãos, irmãos, tem que ser prudente. A Bíblia fala que os ímpios são mais prudentes do que os filhos da luz. Então vamos agora partir para o espiritual. Vamos lá. Então, uma das armas de várias que o apóstolo Paulo fala, ele fala sobre a couraça da justiça. Por quê? Os lombos é toda essa área traseira, os lombos. A couraça, ela protege a frente e a retaguarda. Então, por isso que no versículo 14 está escrito assim, ó: cingi os vossos lombos com a verdade. Olha aí, os vossos lombos têm que estar com a verdade e a couraça da justiça. Por quê? Veja, irmãos, que Paulo fala sobre a retaguarda e a frente. O soldado de Cristo, nós cristãos, nós temos que estar guardado para frente e para trás. Por quê? Porque atrás, irmãos, vem o inimigo traiçoeiramente. Olha que os lombos têm que estar cingidos. A couraça, ela envolve a parte do peito e a parte do lombo. Por que Paulo fala isso? Por causa, irmãos, dessa região que tem que estar protegida, o coração. Veja bem, por detrás, a couraça protege o inimigo que vier com a lança.
O inimigo vem com a lança, se ele te espetar por detrás, ele vai ferir o teu coração por detrás. E se o inimigo atacar pela frente, o coração, se não tiver com a couraça, vai ser o quê? Vai ser atingido. Por isso que Paulo fala sobre as armaduras de Deus. Cingir os vossos lombos com a verdade, vestindo a couraça da justiça. A couraça, o nosso peito, dentro do nosso peito, irmãos, existe uma região chamada coração, está dentro de um tórax. Se você não sabia disso, você fica sabendo. Todos nós, todo ser humano, ele foi criado dentro de você, um pedacinho de você, aí dentro do seu coração é chamado, sabe de quê? Região celestial. No livro de Efésios você vai encontrar essa passagem que Paulo fala que nós temos um lugar chamado região celestial. Sabe o que é isso, região celestial? É um lugar que só Jesus pode habitar. Enquanto o ser humano não tem essa região chamada região celestial que está dentro do coração, ele não é habitado, o ser humano sofre dando cabeçada, sofre na depressão, sofre pulando da ponte, sofre nas drogas, no crack, na maconha, no desmanche de lares. Por quê? Porque essa região dentro de você é chamada de região celestial. Lembra quando Deus nos criou? Lembra? Quando Deus disse para Adão e Eva, Deus falou assim, ó, façamos o homem o quê? Nossa imagem e semelhança. Deus colocou a semelhança dele dentro do seu coração, dentro do meu coração. E lá no Novo Testamento o apóstolo Paulo chama esse lugar de região celestial. O que é isso? É um pedacinho do celestial dentro de mim, dentro de você. Por isso que nós descobrimos por que o ser humano sofre. Por quê? Porque tem esse lugar para ser habitado. Esse lugar o apóstolo Paulo chama de região celestial. É um lugar que só Jesus pode habitar. É um lugar que só o Senhor Jesus pode habitar. E muitas das vezes, irmãos, nós sofremos, sabe por quê? Porque às vezes não é totalmente habitado. E eu te provo que esses lugares Jesus quer habitar. Sabe aonde? Apocalipse 3:20. Sabe o que diz Apocalipse 3:20? Jesus falou assim, ó, eis que eu estou à porta e bato. Sabe de que lugar que Jesus está falando aí? Da região celestial, que é o coração. Eis que eu estou à porta e bato. Esse lugar de que o Senhor Jesus está me referindo é um lugar chamado coração, região celestial. Irmãos, e ai do ser humano quando ele endurece o coração. Nós seres humanos, se nós deixarmos, nós endurecemos o coração. E eu descubro na Bíblia, irmão, sabe uma coisa bonita que eu descubro na Bíblia? Eu falo isso nos meus ensinamentos, eu falo isso em escolas bíblicas, eu falo isso em doutrina. Eu não vou me cansar de falar isso. Sabe o que eu descubro na Bíblia? Que Deus não está à procura, Deus não quer nenhum homem super-homem espiritual e nem mulher maravilha. Deus não quer. Mas sabe o que Deus gosta, meus irmãos? Sabe o que Deus ama? Pessoas que lutam, pessoas que buscam, pessoas que correm atrás do espiritual. Às vezes você pode dar aquele tropeço, porque o cair é do homem, o levantar é de Deus. Às vezes você pode fazer igual a palmeira, ficar no deserto, ser castigado, mas ela está ali produzindo o que há de melhor, o seu palmito, os seus frutos. Eu descubro na Bíblia que Deus ama os servos dele que lutam.
Às vezes aquele servo que está lutando dentro de casa com a esposa, com o esposo, com o filho que está nas drogas. Mas Deus olha, meus irmãos, se você é esforçado, pode ter certeza disso. Sabe por quê? Porque esse super-homem espiritual, Mulher Maravilha, diz o Salmo 14 que não há sequer um justo, todos se fizeram imundos. Deus olhando para a terra não acha um justo, porque só tem um justo que é Jesus. Agora o que nós não podemos fazer, meus irmãos, é ficar por aí desanimado, correndo atrás só de Santa Ceia, só de corrente, não. Deus procura aqueles irmãos que às vezes ele pode estar cheio de problema, ele pode estar cheio de dificuldade, mas aquele irmão que chega de madrugada lá na casa dele, ele começa pelas madrugadas, aquelas lágrimas sinceras começam a descer nos olhos. Quando você ajoelha para orar, irmãos, você não olha nem para a direita, você não olha nem para a direita, você vem para a igreja, você começa a orar. Deus vê sinceridade, Deus olha a sinceridade, o seu esforço. Deus olha, sabe o que? A sua perseverança. Deus olha, sabe o que? Aquele que bate, aquele que busca, aquele que busca. Então, veja bem, o coração do homem, tem um versículo que diz que do coração procede a saída, do coração procede os males. Por isso que Paulo fala de uma couraça. Por isso que o apóstolo Paulo fala do perigo do nosso coração. Irmãos, quanto mais humilde, quanto mais você crescer, você deve quebrar mais o seu coração. Eu falo isso sem medo de errar. Eu falo isso sem medo de errar. Quanto mais crescer, mais quebrantamento de coração. Sabe o que acontece com o ser humano? O ser humano é o seguinte, isso no espiritual acontece muito dentro das igrejas. Às vezes aquele servo, quando ele é um servo comum, todo dia está na igreja, todo dia está sentadinho ouvindo mensagem. Meus irmãos, de repente ele começa a pegar um cargo e começa a fugir da oração, da escola bíblica. Sabe por quê? Porque o coração do homem ensoberbece. O coração do ser humano, meus irmãos, ensoberbece, e Paulo fala da armadura, a couraça, por causa disso. Paulo fala dessa armadura chamada couraça. Por quê? Por causa do perigo do coração. E Satanás sabe disso. Satanás, ele ataca na sua frente, cara a cara, e ele ataca também atrás de você, atrás de mim. Por isso que o Paulo fala de uma couraça que envolve os meus lombos, envolve a minha frente. O soldado, ele tem que vestir a couraça no mundo espiritual, irmãos. Sabe por quê? Porque se nós não vestirmos a couraça, nós vamos ficar fraquinho. Sabe por quê? Se você não tiver a couraça da verdade, os lombos cingidos na justiça, quando alguém falar mal de você por detrás, se você tiver com a couraça, sabe o que você vai fazer? Você vai levantar as mãos e orar para um determinado irmão, falar: Senhor Jesus, que o irmão falou mal de mim, eu quero abençoá-lo, eu quero tudo de bom para ele. Quando você faz isso, você está com a couraça. Agora, quando o crente está sem a couraça, meu irmão, se alguém falou mal dele, ele quer tirar satisfação, ele quer ir lá brigar, ele quer fazer uma algazarra. É isso um cristão sem a couraça. O cristão sem a couraça, quando ele é traiçoeiramente, ele é traiçoeiramente, o inimigo vem por detrás, ele sabe o que ele faz, o verdadeiro cristão? Ele vai fazer um jejum, ele vai fazer: Senhor Jesus, eu quero fazer um jejum em favor daquele irmão que não gosta de mim, aquele irmão que não me suporta. Isso é couraça. É a couraça. Vocês estão usando a couraça
Quando Paulo fala dos lombos, Paulo está falando das coisas que vêm de trás, que você não vê. Paulo está falando de inimigos que você não consegue olhar, que você não consegue ver, porque os nossos olhos têm a tendência de olhar para frente. Os nossos olhos têm a tendência de ver aquilo que é físico e biológico, aquilo que toca, aquilo que tem uma forma. Só que o espiritual, muitas das vezes o espiritual não tem forma. E coisa espiritual não tem forma. O apóstolo Paulo fala de um combate que o cristão tem que ter essa couraça. As armaduras, irmãos, é doutrina para cristão. E essa couraça, meus irmãos, todos têm que tomar posse dele, jovens, adolescentes, pastores, presbíteros, bispos, reverendos, músicos, diáconos. Essa armadura, meus irmãos, você não pode olhar e dizer assim, essa armadura é só para os capitães, não. Às vezes você pensa que as armaduras é só para líderes. A armadura é para o cristão. A armadura é para o cristão. Sabe por quê? Porque se você não tiver as armaduras, você vai ser um crente fraquinho. Crente fraquinho. O crente fraquinho aceita tudo. Tudo tá bom. Não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. Pecado e verdade quase que está no mesmo patamar. Por isso que a Bíblia fala da couraça. A verdade. E essa verdade de que está falando aqui, meus irmãos, às vezes não é só aquilo que a gente pensa, falar a verdade um com o outro. A verdade que está se referindo aqui é a verdade que se refere à questão das coisas espirituais de Deus. Sabe o que é isso? A couraça da verdade? Porque a espada, ela é conhecida como a palavra de Deus. Mas a couraça, quando fala a couraça da verdade, também é quando nós estamos debaixo da escola bíblica, debaixo da doutrina, debaixo da Bíblia Sagrada. Olha o que está escrito, a couraça da verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra. A couraça é a palavra. O símbolo da palavra é a espada, sem dúvida. Todo crente sabe que a espada é o símbolo da palavra. Mas o outro símbolo da palavra é a couraça. A Bíblia fala a couraça da verdade. Se você tiver a verdade te protegendo por detrás, te protegendo para frente, meus irmãos, pode levantar o inferno. Pode levantar o vale da sombra da morte, pode levantar demônio para lá, demônio para cá. Mas a couraça, ela te impede, ela impede do inimigo que te vem por detrás. Por isso, o apóstolo Paulo fala dessa arma que o crente deve ter. Os irmãos lembram que quando nós começamos a doutrina, que as armas humanas não são suficientes para vencer Satanás? Nós falamos de inúmeras. Vamos lembrar de algumas aqui. Posição. Meus irmãos, Satanás olha e fala assim, quem é esse? Aparência. Posição. Nada disso. Várias. As armas que destroem as fortalezas do diabo são essas que a Bíblia ensina. A couraça da verdade, os lombos cingidos com a justiça. Irmãos, a justiça tem que fazer parte do nosso dicionário. E às vezes, quanto de nós, às vezes estamos longe da justiça. Às vezes,
A justiça no meio dos pobres. Justiça no meio escolher preferências. Às vezes você passa perto de um efeminado e passa perto dele e fala assim: pombagira. Não, ali é um efeminado. É um efeminado que ele carece de salvação. Como ser humano, todo ser humano é digno de respeito. Nós evangélicos, o que nós repudiamos são as ações. Tem crente que não sabe dividir isso. As ações de um drogado, meus irmãos, nós devemos repugnar. Mas um drogado, meus irmãos, tem uma alma para ser salvo. Tem crente que passa perto de um efeminado, a pombagira. Passa perto do drogado, essa cambada não vale nada. Essa cambada está tudo perdido. A justiça, meus irmãos. A justiça. A Bíblia diz assim: fazei justiça uns para com os outros. Justiça. O ser humano carece de Jesus. O ser humano, eu vou te provar dentro da Bíblia que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Você quer ver uma coisa? Os fariseus, eles diziam ser religiosos, ser espirituais. Eles mordiam na língua. Eles mordiam porque eles viam Jesus no meio das prostitutas e dos publicanos. Um dia Jesus no meio, Jesus ensinando as prostitutas e os publicanos. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram cobradores de impostos que sugavam o povo com altas cobranças de impostos. Os publicanos eram chamados de parasitas de tanto sugar o povo com impostos. Trabalhavam para Roma, roubando do povo impostos. Eram chamados de publicanos. Era uma classe chamada os parasitas, as prostitutas. Jesus, meus irmãos, não estava no meio dos discípulos, não. Esse episódio, Jesus estava no meio dos publicanos, no meio das prostitutas, ensinando. Um dia Jesus entrou numa casa de um publicano chamado Mateus, o Levi. Esse Mateus que você tem na Bíblia aí, que escreveu o livro, ele era publicano, ele era chamado de Mateus ou Levi. Jesus foi jantar na casa do publicano chamado Mateus. E a casa estava cheia de publicanos, cheio de cobradores de impostos. Dado momento, os fariseus chegou na greta da porta. Esse aí não é o Messias, esse aí não é o Cristo. Ah lá, está comendo com os fariseus, com os publicanos, está comendo com as prostitutas. Jesus, irmão, não estava aprovando o ato deles, não. Jesus estava ali ganhando almas preciosas. Jesus estava ali por causa das almas. Então, a Bíblia diz assim: sonda-me o coração e esquadrinha meus rins. Por que o salmista está dizendo isso? Sonda-me, Senhor, por causa do coração. Quando o salmista está pedindo a Deus para sondar o coração dele, o salmista estava falando do perigo do endurecimento. O salmista estava: Deus, sonda o meu coração para não deixar o meu coração se ensoberbecer, para não deixar o meu coração crescer. A coraça, ela nos protege. A coraça da verdade, os lombos têm que estar cingidos com a justiça e a coraça da verdade. A verdade, irmãos, é quando defendemos a verdade. Defendemos a verdade dentro de nossa casa, dentro de nosso bairro, dentro do nosso ambiente, dentro da igreja. Defender a verdade. Por isso, a coraça da verdade, da justiça, hoje, nos dias de hoje, irmãos, vai fazer uma grande diferença. Porque se você não tiver a coraça, qualquer coisinha entra no seu coração. E é como uma flechada.
quase que mortal. Quase que mortal. Qualquer coisinha, se nós deixarmos, nós entramos, deixa entrar dentro do coração, não é mesmo? A Bíblia fala que as crianças não têm maldade. Quer ver uma coisa? Uma criança brinca com a outra, dá um soco na outra, daqui a pouco as duas crianças estão ali de bem. Só que o coração do ser humano é duro. E tem os pais bobos que brigam por causa de criança, né? Bateu no meu filho e levou. Está sem a coraça. Eu lembro de um episódio que eu vou até tomar uma referência aqui. O irmão Washington está aqui. O irmão Washington ele é testemunha. Teve uma vez que o meu menino desentendeu com ele e eu não sabia. Nós chegou lá em casa, não foi, irmão Washington? Lembra disso? Lembra? O meu menino desentendeu com o meu menino tem quase a idade do menino dele. Meu menino, e eu não sabia disso. Eu cheguei em casa, minha esposa foi falar. Falei, o quê? Vamos lá agora. Vamos lá agora na casa do irmão Washington. Vai lá, pede desculpa a ele, pede desculpa o menino dele e pede desculpa lá, pede desculpa. Eu levei o meu menino lá na casa do irmão Washington. Não sei se você lembra disso. Isso tem uns 8 a 10 anos mais ou menos. Uns 8 anos. Eu fiz o meu menino ir lá pedir desculpa a ele. Cheguei em casa do culto. Aí tem uns pais bobos que não tem a coraça da verdade. Ele entra na briga de vizinho, entra na briga de filho. Criança dá um tapa na boca do outro e daqui a pouco vai ali, meus bens, está brincando de carrinho novamente. Criança não tem maldade no coração. Agora o homem, não, o ser humano, entra aqui, ó, no coração. Por isso que a Bíblia está falando de quê? De coraça. A coraça protege o coração do traseiro. Quando Paulo fala assim, cingir os vossos lombos, Paulo está mandando vestir a coraça. Sabe aonde você tem que vestir a coraça? Dentro da igreja, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, dentro da sua sociedade que nós vivemos. Não é só vestir a coraça dentro da igreja não, né? Tem pessoas que guerreiras só dentro da igreja. Dentro da igreja chora. Dentro da igreja pula. Dentro da igreja ameaça falar línguas estranhas. Dentro da igreja está com a coraça da justiça e da verdade. Daqui a pouco sai do portão para fora, começa a responder pai e mãe. Começa a desobedecer pai e mãe. A coraça funciona só dentro da igreja. Só que Satanás, meus irmãos, Satanás, ele ataca a todo instante. Ele ataca dentro da igreja, ele ataca dentro da nossa casa, ele ataca dentro do nosso trabalho, ele ataca dentro de nossa sociedade, ele ataca a todo momento. É por isso que Paulo chama de bom combate. Por isso que Paulo fala de fortalezas do diabo. Olha o nome que o apóstolo Paulo dá. Paulo fala de fortalezas. Paulo fala de império do mal. O que significa isso? Significa que eu, você, a igreja, nós temos que tomar posse dessa armadura. Sabe por quê? Porque se nós não tomarmos posse da armadura, nós vamos ser fraquinhos. Tem crente, meu irmão, que tão fraquinho, mas tão fraquinho que aceita tudo. Tem 3 horas para mexer na internet, mas não tem meia hora para ler a Bíblia. Tem pessoas que conseguem ficar no computador 2, 3 horas para ver prostituição. Mas ele não consegue arrancar meia hora para ler a Bíblia. Sabe o que é isso? Está sem a coraça. O coração está fraquinho. O coração está fraquinho. O coração aceita tudo. Aceita o ecumenismo. Tá tudo bom. Deus está em todo lugar. Tá tudo legal. Tá tudo ok. Sendo que a Bíblia diz que nós temos que ser diferente.
Nós temos que ter a mente de Cristo, nós temos que ser o templo do Espírito Santo. Por que nós temos que ter a couraça? A couraça protege a nossa frente e a nossa retaguarda. Você vê que a couraça do soldado romano era tudo de bronze e ferro. Sabe por que o imperador pensou nisso? O imperador pensou que os meus soldados têm que estar bem protegidos traseiro. Por quê? Porque você muitas das vezes você consegue lutar para frente e esquece da retaguarda. Meus irmãos, como que tem crente esquecendo da retaguarda? Tem pessoa, meus irmãos, que esquece do que Deus fez. Deus tirou nós lá do carnaval, das drogas, da bebida. Deus tirou nós de um lamaçal de pecado. Tem crente que fica alegre, eu vou para a igreja, eu vou para o monte, eu vou ler a Bíblia. Mas chega daqui 3 meses, 4 meses, ele está com o queixo caído. Sabe por quê? Por causa das armaduras de Deus, a couraça. A couraça é uma arma espiritual. Você não consegue enxergar que seus inimigos, às vezes, ele é espiritual. Espiritual. E às vezes, nosso coração, se nós não cuidarmos dele. Eu trouxe alguns versículos para falar do coração aqui. Abra aí Provérbio 21:2 e lê aí sobre o coração. Olha aí, Provérbio 22:2, lê para nós. Provérbio 21:2, sobre o coração. Pode ler quem achou. Provérbio 21:2, lê para nós. Olha! O Senhor sonda o coração. Meus irmãos, sabe o que é isso? Deus olha a sinceridade, irmãos. Se você vem na igreja para ficar reparando, se você vem na igreja para poder querer ser melhor do que o outro, agora se você veio para adorar a Deus, vai ter pessoas que vai rir de você. Vai ter pessoas que vai zombar de você. Vai ter pessoas que não vai simpatizar com você. Se você olhar para essas coisas, meus irmãos, você não permanece em lugar nenhum. Só que tem um porém. A Bíblia diz que Deus sonda o coração. Sonda o coração, irmãos, sonda o coração. Se você veio para a igreja por um propósito, Deus vai te honrar, Deus vai me honrar. Propósito, para que eu vim na igreja? Eu vim para assistir o culto, eu vim para ouvir a mensagem, eu vim para orar. Agora eu vim para ficar lá fora comendo salgado, na cantina. Eu vim para ficar batendo papo. Agora não, agora eu vou servir a Deus. Agora eu vou fazer a obra de Deus. Deus sonda o coração. Olha aí, a couraça aí. Se você tiver com a couraça da verdade, da justiça, Deus vai sondar o teu coração e vai ver a justiça e a verdade em você. Qual que é a verdade? A minha verdade é o seguinte: eu vim para a igreja para ver o culto, eu vim para a igreja para me louvar a Deus, para adorar a Deus. Eu vim para a igreja para servir a Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus sonda o coração. Outro versículo que fala sobre o coração aí, Provérbio 4:23, lê para nós aí, Provérbio 4:23. Provérbio 4:23, pode ler quem achou. Não demora não, irmãos, para nós ganhar muito tempo. Pode ler, pode participar, todos têm direito de participar. Não precisa ficar acanhado não.
tudo que tem que se guardar, guarda o coração, porque dele procede a saída da vida, o coração. Como que se você guarda o seu coração? É quando você é humilde, é quando você é manso, é quando você vem para a igreja, você vem com objetivo. Como que você guarda o seu coração? É quando você é obediente. Como que você guarda o seu coração? É fazendo o que é certo. Como que você guarda o seu coração? É procurar fazer as coisas com honestidade. Por isso que a Bíblia está dizendo, de tudo que se tem, guarda o teu coração. Guarda. Sabe por quê? Porque às vezes o seu coração vai dizer para você assim, o quê? Você é um super-homem espiritual. Você é uma mulher maravilha. Seu coração vai falar para você assim, você é o melhor. Você é o cara que faz descer fogo do céu. Jesus ia andando, os apóstolos tudo atrás, conversando um com o outro. Ó, de nós aqui, eu sou o apóstolo Pedro, aquele a quem sobe nas montanhas para conversar com ele, que em todo lugar que ele está, eu estou. João, eu sou João, aquele que encosta o rosto no seio dele. Filipe, eu sou Filipe, aquele que encontrou um dos primeiros apóstolos do mestre, Filipe. André também. André, eu fui um dos primeiros apóstolos, eu tenho a primazia. Tudo discutindo qual deles seria maior. Aí Jesus lá na frente sabendo tudo. Jesus andando e eles discutindo qual era o maior. Pedro, João, Bartolomeu, Filipe, Tiago, o Judas Tadeu, o outro Judas Iscariotes, todos eles brigando lá. Nessa época Judas era fiel, Judas era o secretário das finanças, Judas era aquele que recolhia ofertas, donativos, Judas era o secretário. Então Judas poderia ter dito assim, não, eu sou o maior, porque eu sou o secretário das finanças do mestre, em todos os dízimos sou eu que guardo. Nessa época Judas era fiel, Judas Iscariotes. Daqui a pouco Jesus chega em um determinado local, Jesus já sabia tudo que estava no coração dele, porque a Bíblia diz que ele sonda o coração. Jesus perguntou para eles assim, ó, o que você discute no meio do caminho? E eles foram chegando numa aldeia. Daqui a pouco Jesus viu uma criancinha, Jesus pegou aquela criancinha, trouxe aquela criancinha, colocou no meio dele. Jesus vai dar uma lição de simplicidade, uma lição. Jesus vai lá para eles assim, ó, vocês querem ser o maior? Vocês têm que ser igual a essa criança não tem maldade, criança simples. E às vezes, irmãos, por ser simples e humilde, às vezes, você é chamado de um bobo, né? Às vezes você é chamado de o Joãozinho. Mas sabe o que Deus faz? Deus vai te honrar lá na frente. Deus vai te honrar lá na frente. Pedro, com o passar do tempo, Jesus já tinha subido para o céu. Pedro escreveu a sua epístola. Pedro diz assim, ó, ele, o Messias, ele, o Cristo, ele é a pedra principal. Ele é o Filho de Deus, ele é o próprio Deus. O Pedro reduziu, ficou pequenininho, porque o Pedro já tinha se convertido, o Pedro já tinha se fortalecido. Os apóstolos ficaram desse tamanhozinho, pequenininho. Sabe por quê? Porque para Deus é o inverso. Na nossa concepção, ser maior é prestígio, é posição. Na nossa visão, é honra. Na nossa concepção é prestígio, é ser elogiado. Isso é a nossa concepção. Na de Deus, não. Na de Deus, não. Às vezes você está lá embaixo. Tem pessoas subindo espiritualmente, tem pessoas subindo, você está lá embaixo. Mas lá na frente, meus irmãos, a Bíblia diz assim, ó, a mesa, o Salmo 23 fala assim, ó, prepara para mim uma mesa preparada. O Salmo 23, preparas para mim uma mesa farta. Sabe o que é a mesa farta? Paz, alegria. O seu dinheiro rende. O seu dinheiro rende.
a sua saúde rende, né? As pessoas olham e vê a glória da sua vida, né? A sua paz contagia, o seu dinheiro rende de uma tal maneira que as pessoas olham e falam assim: ué, o que é isso? Sabe por quê? É uma mesa farta. É o Salmo 23. Prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Salmo número 23. Então, do coração procede a saída da vida. Lê outro salmo para nós, em 95:8. Salmo 95:8. Lê para nós aí. Salmo 95:8. Lê para nós. Lê para nós o Salmo. Aleluia. Não endureçais o coração. Não endureçais o coração. Aqueles que têm ouvido, ouçam. Irmãos, nas cartas do Apocalipse às 7 igrejas, tem 7 mensagens dizendo assim, ó: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Por causa do coração. O coração do homem é duro. O coração do homem, irmãos, se nós deixarmos, irmão, a soberba entra. Entra. E sabe de uma coisa, irmão? Às vezes nós pensamos que somos sabichões. Às vezes tem pessoas, irmãos, que às vezes sabem um pouquinho e já acham que sabe tudo. Às vezes, irmão, nós vamos morrer, nós vamos chegar aos 100 anos, se Deus quiser, se Jesus não voltar. Nós vamos saber é chamado de poucochinho, um poucochinho dos mistérios de Deus. Aí tem pessoas que começam a ler a Bíblia, daqui a pouco ele aprende uma página da Bíblia e já acha que é o suficiente. Fala: o quê? Eu estudar escola bíblica? Eu estudar doutrina? Acha que sabe alguma coisa, irmão. Irmão, nós vamos estudar a Bíblia, nós vamos aprender. Tem pessoas que sabem uma coisa da Bíblia, ele acha que é suficiente. Você quer ver uma coisa? A Bíblia, ela é escrita de Gênesis e Apocalipse. E tem pessoas que tiram uma parte da Bíblia para fomentar o que ele pensa. Por que existe muita religião e muita mente? Porque eles tiram uma coisa da Bíblia e fomentam aquilo que eles acham por causa de uma passagem. A Bíblia não é assim. A Bíblia, o que significa a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros. Para você chegar a um denominador comum, você tem que ter várias passagens. Você não pode tirar uma passagem da Bíblia e fazer uma doutrina para você ou para mim. Tem pessoas que tiram uma passagem da Bíblia e fazem uma doutrina para si. E se torna religioso. Se torna um religioso e acha que sabe tudo. E faz uma doutrina. Por isso que a Bíblia não é... Irmãos, eu estudo a Bíblia há 20 anos. Às vezes eu acordo 6 da manhã para ler até às 7:45. E um dia que eu não ficar sem ler a Bíblia, me falta alguma coisa. Eu vou viver a minha vida lendo a palavra e vou estar aprendendo. Aí tem pessoas que vêm na Bíblia, aprende uma coisa da Bíblia e já acha que sabe tudo. Meus irmãos, a Bíblia é um tesouro. É um tesouro. Cada dia aprende mais e mais. Mais e mais. Um dia eu estava dando aula no Instituto Teológico, eu estava conversando com o ex-padre, o Geraldinho, ele era meu aluno na escola, no Instituto Teológico. Então, nós chegamos a uma parte do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, fala ali a primeira fundação da igreja na Europa, que não é Roma. Para a igreja católica é Roma, a primeira igreja fundada, mais antiga é Roma. E eu provo na Bíblia, eu vou tirar uma igreja da Bíblia, que é a primeira igreja fundada na Bíblia, a primeira igreja fundada na Europa. Qual é a primeira igreja? Irmãos, se fazer uma pergunta a isso para os crentes, 95% dos crentes não sabem. Aonde foi fundada pela primeira vez a igreja na Europa? 95% não sabe.
E é bíblico. Aonde foi fundada, aonde pela primeira vez um homem de Deus entrou naquela cidade, e ali ele começou a pregar, e ali começou a se converter a alma, e ali foi fundada pela primeira vez uma igreja cristã dentro da Europa. A região chamada Macedônia tem uma cidade ali que foi fundada pela primeira vez. Eu estava dando Atos dos Apóstolos, essa passagem, capítulo 16. Hoje o pastor Geraldinho, ele se maravilhou tanto. Irmão Antônio, 14 anos que eu estudei no catolicismo, eu não sabia nada disso. E tu está falando um capítulo 16 de Atos que mostra claro onde foi fundada a primeira igreja na Europa. É uma carta apostólica, é um livro apostólico que você tem na mão aí. É uma carta, é um livro que você tem na Bíblia. E na outra aula, sabe o que ele trouxe? Ele trouxe um documento da Igreja Católica. Ele trouxe um documento e naquele documento estava escrito assim, ó. A primeira igreja fundada na Europa é a igreja chamada Filipos. Nós temos uma carta chamada aos Filipenses. Aos Filipenses vem de Filipos. Pela primeira vez foi fundada a igreja na Europa em Filipos, não é nem em Roma. E a igreja, aí chega um católico perto de você e fala assim, sabe por que eu sou católico? Porque Roma é a igreja mais antiga. Roma é a igreja mais antiga. Aí se você tiver conhecimento, você fala assim, não. Na Bíblia, Atos capítulo 16 mostra que a primeira igreja fundada na Europa é Filipos, não é Roma. Filipos é a capital da Macedônia. Macedônia é o começo da Europa. Hoje é a região chamada Turquia, é a região chamada ali, antigamente era chamada Ásia Menor. Hoje ali é o princípio da Europa. Macedônia, a Grécia ali, a Macedônia, a Grécia é o princípio da Europa. Foi ali que pela primeira vez Paulo entrou e ali pregou e ali fundou a primeira igreja na Europa. Por quê? Porque, irmãos, às vezes a pessoa lê a Bíblia e já acha que sabe tudo. Olha como é que está tão perigoso que tem crente que fala assim, sabe o quê? Eu não consigo entender a Bíblia, por isso que eu não leio a Bíblia. Eu comecei a ministrar o Apocalipse versículo por versículo. Teve pessoas que falaram assim, o Apocalipse não foi revelado. Se você estudar o Apocalipse, você vai ver que ele é simples. Só que Satanás coloca na mente dos crentes, aí vê aquelas figuras lá metafóricas, né? Vê lá a besta da terra, a besta do mar, vê lá as duas oliveiras, vê lá o dragão, a mulher vestida de sol. Tudo aquilo eu falei versículo por versículo lá dentro da sala. E os irmãos que estudaram comigo aí, o irmão Adilson, o irmão Expedito, o irmão Messias, a irmã Lígia, ficaram maravilhados que tanta simplicidade, tanto poder, tanta graça. Aí ficou uns crentes falando besteira, a besta é um grande computador, a besta é fulano, a besta é ciclano. Estuda a Bíblia. Estuda o versículo, vírgula por vírgula, estuda a palavra, versículo por versículo, você vai entender. Aí pega meia dúzia de palavras, o quê? A besta é um computador que está lá nos Estados Unidos, a besta está lá no Vaticano. Aí fica falando besteira. Então, por isso que a Bíblia fala, a couraça da verdade. Proteger o peito, proteger. Verdade, tem um versículo que diz assim, verdade e broquel é a palavra do Senhor. Verdade e broquel. Então, irmãos, toda couraça, a couraça deve ser vestida. Cingi-vos quer dizer vestir. Cingi-vos a couraça, vou dar um exemplo, vamos dar um exemplo que esse paletó é a minha couraça. Eu vou precisar dela para proteger a minha mente. Por isso o versículo 14 está escrito assim, estai, pois firmes. Presta atenção, eu falei semana passada, quem está firme? Jesus quer te colocar as armaduras, mas você tem que procurar estar firme. O que é procurar estar firme? É
vir para a igreja, é vir para a reunião de oração, é vir para a doutrina, é vir para a escola bíblica. Não é ser crente, meus irmãos, fica procurando corrente, não. Tem crente que só gosta de corrente. Tem crente que só gosta de Santa Ceia. Domingo é Santa Ceia, a igreja está lotada os 3 horários de cima a baixo. Sabe por quê? Porque se nós queremos a coraça, nós vamos. Porque a luta, irmãos, é diária. Toda hora você lidar com o pecado chega frente a frente. Por isso que nós temos que ter a coraça. O pecado, ele vem frente a frente. Como? No mundo aí. No mundo. Frente a frente. Às vezes é alguém te desafiando. No trânsito, às vezes alguém passa uma pessoa lá desordenada lá e quer brigar. Às vezes prostituição. Às vezes, né, é orgia. Às vezes é tanta coisa. Se nós não tivermos as armaduras de Deus, meus irmãos, nós vamos ser crente fraquinho. Deixa eu ver se tem um negócio aqui para mim. Crente fraquinho, com amuleto. Andar fraquinho. Se você tiver com a armadura, meus irmãos, você pode dar de cara com o pecado. Você vai olhar para o pecado e você vai dizer, não, isso não é para mim não. Porque o pecado, ele vai dar de cara a cara com você. Não adianta. Você sai para trabalhar, o pecado dá de cara com você. Dentro de casa, dentro da família, dentro da igreja, o pecado está. É você que tem que estar cingido com a coraça. Não, isso não entra no meu coração. Não gosta de mim? Eu quero abençoar aquele determinado irmão, aquele fulano ciclano. Ai, mas eu tenho uma tática poderosa. Eu tenho uma tática. Deus me mostra tudo. Às vezes Deus me mostra pessoas que não simpatizam comigo. E aquela pessoa nem sabe. E às vezes eu tiro um jejum em favor daquela pessoa. Quantas pessoas já fiz isso? Ninguém sabe, sou eu e Deus. A Bíblia fala que Deus sonda o coração. Aí aquela pessoa não simpatiza, ela olha para você, às vezes tem raiva. Aí você começa a jejuar espiritualmente. Daqui a pouco aquela pessoa começa a simpatizar, começa a te cumprimentar, começa a simpatizar com você. Sabe por quê? Porque você está colocando ali a armadura de Deus. Quantas vezes eu já fiz isso e faço? Porque Deus me mostra. Eu tenho uma sensibilidade fora do comum. Eu consigo enxergar as coisas atrás da montanha, atrás do véu. Eu vejo as coisas atrás da montanha, atrás do véu. Deus me mostra. Aí eu começo. Jesus, estou fazendo um jejum. Quero te entregar, quero santificar este jejum a ti. Pela comunhão minha, daquele irmão para comigo. Eu quero abençoá-lo. Aí tem crente, só para terminar, são 9 horas. Tem crente que a minha mão direita está convertida, a esquerda não. Arruma confusão dentro de casa, confusão no trabalho, confusão no bairro. Sabe por quê? Está sem a coraça. Sem a coraça. Se você tiver com a coraça, irmãos, pode ter certeza, você vai ter sabedoria para lidar com o problema, com a dificuldade. A coraça da verdade e os lombos sigilo, as coraças da justiça e os lombos com a verdade. Olha bem, essa é a primeira. A semana que vem nós vamos partir para a segunda é os calçados da evangelização. Para você saber o que é calçados da evangelização. Próxima doutrina, se Deus permitir, versículo 15. Versículo 15, nós vamos a semana que vem. Efésios capítulo 6, versículo 15, sobre os calçados. São calçados mesmo, não é? Versículo calçados. Tem pessoas que nunca ouviu o que é isso, nós vamos falar semana que vem. Calçados os pés com a evangelização. Só uma palhinha. Os sapatos da evangelização, eu falei que a semana passada. Sabe por que um soldado das Malvinas perdeu a guerra para os soldados ingleses pelas conquistas das Malvinas? Por causa dos coturnos. O irmão aqui foi soldado, né, irmão? O irmão, quem mais aqui se viu o exército aqui?
Tem mais alguém? O irmão Edson, né? O irmão Edson também serviu o exército. Então, eu vou falar semana que vem. O soldado, o coturno do soldado das Malvinas, da Argentina, era inferior ao soldado inglês. Entrava água, a perna do soldado começava a dar hematoma, começava a dar bicheira. Daqui a pouco o soldado tinha que perder a perna por causa da longa guerra nos pântanos, na longa guerra no meio do mato. Os calçados da evangelização. Vou falar disso a semana que vem. Vem saber o que é o calçado do evangelho. Calçar os pés com o evangelho da paz, amém? Diga glória ao Pai, diga glória ao Filho, diga glória ao Senhor Espírito Santo, amém? Então,